Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador, História de Jesus por Amélia Rodrigues, capítulo 19 do livro Até o Fim dos Tempos, intitulado Um Lugar Solitário, em que Dona Amélia nos coloca para pensar e muito sobre as nossas atitudes, tendo, claro, como modelo, Jesus. Entendendo as posturas de Jesus, as palavras de Jesus, e como é que nós, até hoje, né, agimos. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão a Deus acima de tudo, pela misericórdia com que somos envoltos todos os dias das nossas vidas. Gratidão ao Mestre por nos ensinar o que fazer, como fazer, para que fazer, quando fazer, como fazer, para conquistar a própria paz, felicidade e criar o reino de Deus dentro de cada um de nós. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira. Gratidão a cada amigo espiritual que nos ajuda a analisar as nossas atitudes para transformar para sempre, transformar e evoluir, transformar e crescer, transformar e ser uma nova pessoa. Todos nós, encarnados e desencarnados, possamos meditar, entender, aprender, relembrar sobre alguma coisa no capítulo de hoje. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? 2, a água está por aí? A parte do Evangelho que Amélia Rodrigues desenvolveu está em Mateus, capítulo 1, 35 a 39. Perdão, Marcos, capítulo 1, 35 a 39. E ela nos coloca em contato com esse texto. Ela destacou um trechinho desse tamaninho da vida de Jesus. Só um trechinho.
e trouxe para nós um capítulo imenso sobre as nossas vivências, sobre as nossas escolhas. Narra o evangelista Marcos que, de manhã, muito cedo, Jesus levantou-se e saiu, retirou-se para um lugar solitário e ali se pôs em oração. Aí nós temos duas coisas muito interessantes. Perdão. Ele se afastou, aproveitou que era cedo e se afastou do local onde ele estava. Não havia nenhuma multidão em cima dele. Ele se afastou. Retirou-se para um lugar solitário. E ali se pôs em oração. Pois é, Jesus orava. E a gente? Temos orado? Se Jesus é o nosso guia e modelo, de vez em quando também a gente tem que sair do meio da... Vou usar um termo moderno, uma gíria. Me desculpem e peço perdão pelo meu jeito de falar as coisas. Muvuca, né? Onde Jesus estava, aquele monte de gente em cima dele. E ele saiu. Espera aí. Foi procurar um lugar solitário, um lugar longe da multidão, da muvuca, da fofoca, das dúvidas, fariseus, escribas, e variações sobre o tema, e ali se pôs em oração. Quantas vezes a gente já ouviu falar, já leu aqui nos livros de Dona Amélia, que Jesus orava, e orava muito. E a gente faz isso? A gente tem o nosso... A gente se afasta da muvuca e vai fazer uma oração? O nosso dia é assim, né? Então, pela manhã e pela noite, nós devemos orar. Jesus deu exemplo. Aí Dona Amélia vai trabalhando. São quantos versículos? 4. 35 a 39. Dona Amélia vai trabalhando. Olha só. O mundo está repleto de lugares solitários. O mundo. Gente, a gente está numa confusão danada, não é? O tempo está passando muito rápido e nós estamos às voltas com uma série de coisas. Existe, ela está dizendo que existe. Existe. O mundo está repleto de lugares solitários. A multidão é massa informe, volumosa, que atropela, aturde e esmaga. Em um momento faz-se tranquila, para logo depois agitar-se, crescer e arrebentar-se contra tudo quanto está à frente. Multidão é assim, né? Dependendo daquilo que a move, que a comove, que mexe com ela no momento, é isso. A ameaçadora é difícil de ser controlada em razão dos impulsos que nascem nas suas paixões devastadoras. Quando as criaturas estão lá às voltas
com os seus sentimentos e tal, mas que não são sentimentos equilibrados, paixões devastadoras, é o fermento, o bolo cresce. Eu colocar o fermento na massa e está no forno, o bolo vai crescer. E sempre Jesus encontrava com esse grupo de pessoas. Teve uma vez que foram 5.000 homens, o que não se contavam as crianças e as mulheres. E aí? Gente assim. Porque era assim, Jesus chegava no lugar, ele está aqui. Ele está aqui, corre todo mundo, vai. E aí, cheio de tudo no meio. Né? Gente desesperada, gente que perdeu tudo para as tricas farisaicas, romanas, né? Sacerdócio, e agora vive em situação de rua. Gente com fome, prostituta, ladrão, fariseu, escriba, doentes até dizer chega, de tudo, obsediados, tudo ali no meio. Aí ele ajudava, ele não curava todos, mas aqueles que podia, ele curava e ainda avisava, vai, não tornes a pecar, ou seja, não vai fazer, não repete o erro, para, porque senão vai te acontecer coisa pior. Pior que uma hanseníase, aguarde a próxima encarnação para você ver. Jesus sempre a enfrentava e, tomado de compaixão pela sua loucura, sua ansiedade, sua irreflexão. Não raro, por isso mesmo, ele procurava um lugar solitário para orar e reabastecer-se em Deus. Gente, a gente já viu a oração dessa forma? Quando a gente se reabastece em Deus, né? Nós temos os nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião, etc. e tal. Mas, né, estão conosco, sim. Mas Deus está acima de tudo e de todos. Reabastecer-se. Manda mais energia que a daqui está acabando. É quando a gente pede coragem, quando a gente pede força. E, né? Entendimento, discernimento. Para que lado que eu vou? O que eu faço agora? E essa resposta vem. A resposta vem. Porque, primeiro, tudo que nos acontece é para o nosso maior bem. Segundo, só nos acontece aquilo que Deus permite. Então, se essa energia, né, em forma de coragem, força, entendimento, através de uma intuição de benfeitores espirituais, acontece porque Deus permite. E aí a gente se reabastece em Deus. Deus não está longe de nós, ao contrário. Nós é que nos afastamos dele, das leis dele, e quebramos a cara. Continua Dona Amélia Rodrigues. As criaturas ávidas que formam a multidão sempre tomam sem dar. Querem mais, até a exaustão, sem retribuir. Renovam-se incessantemente, sem consideração pelo agente do seu conforto. É o que acontecia com Jesus. A galera descobriu, ele está aqui, corre todo mundo, vamos lá? Tá. Aí essas pessoas
Se afastavam, a notícia corria de boca em boca, vinha outra multidão. As criaturas ávidas que formam a multidão sempre tomam sem dar. Querem mais até a exaustão, sem retribuir. Renovam-se incessantemente, sem consideração pelo agente do seu conforto. Aquela história do farinha pouca, meu pirão primeiro. Um egoísmo profundo. Nós recebemos o tempo. Vamos lá. Nós recebemos o tempo todo, todos os dias, em acréscimo de misericórdia, nos chegam coisas que nós necessitamos, que Deus sabe aquilo que a gente necessita. E a gente recebe, mas retribui de alguma forma. Ah, mas como é que eu vou retribuir a Deus? Como é que eu vou retribuir a Jesus? Fazendo bem, se tornando um instrumento deles. Até dos amigos espirituais. Nós recebemos tanto, mas nós somos gratos a todo esse cuidado, a todo esse carinho. Continua Dona Amélia Rodrigues. A multidão, né? Rebelam-se com facilidade, e os lábios que sorriem se crispam de ira. As mãos que aplaudem esbofeteiam. O entusiasmo converte-se em ódio. Não foi o que aconteceu com ele? Na hora do receber, vamos embora. Na hora de socorrer, não. Barrabás. Há lugares solitários, geograficamente, nos quais se ouvem a música do silêncio e a voz de Deus. Ali é possível reencontrar-se, revitalizar-se, pensar, para depois enfrentar-se à multidão. Eu gosto muito de assistir vídeos curtíssimos sobre roça. A mimosa pastando, tem uma mimosinha, um mimosinho junto, o riacho correndo, siriema cantando, outros pássaros cantando, inhambu chororó, saci, aquele cantando. Sabiá laranjeira, canário, coleiro. E o silêncio. Só tem isso. Paz. Claro que ali tem muito trabalho, né? Tem que ordenhar a mimosa, tem que levá-la para o coxo, tem que arrumar a casa, tem que fazer aquele café da manhã no fogão a lenha, as quitandas, o pão de queijo, o bolo de fubá, o café passado na hora, o coador de pano. Paz. Paz. Mesmo que você veja uma antena parabólica no telhado da casa, às vezes não pega Wi-Fi, não. Ou às vezes pega, mas mesmo assim, né, para os vídeos curtos, é outra vibração. Tem gente que prefere a praia de manhã cedinho,
Tem gente que gosta de correr de manhã cedo, tem ninguém, não está lá a pessoa consigo mesma. Tem lugares assim. E ela nos dá um alerta. Quem hoje não busca, exaure-se com facilidade, atormenta-se, perde o contato com Deus e consigo mesmo. Mas no dia a dia, a correria, né? Tá. Será que só tem esse lugar solitário na natureza? Quem os não busca, exaure-se com facilidade, atormenta-se, perde o contato com Deus e consigo mesmo. Arrastado para toda parte, lugar nenhum, o incauto se desconcerta e se estiola, vencido pela ingrata, insaciável multidão. É muito fácil a gente se deixar levar pela multidão, pela opinião de um grupo enorme de pessoas. E aí, daqui a pouco, a gente está revoltado, a gente está cansado, exaurido, porque não é fácil conviver com multidão de pessoas. Ainda mais agora, em um momento de transição planetária. A coisa pesa. E ela fala de uma outra face desse lugar solitário. Também existem pessoas que são lugares solitários, porque se fazem áridas, sabe aquele solo crestado, não chove há muito tempo, não chega a estar rachado, porque se fazem áridas, são as pessoas solitárias, né? Os lugares solitários, pessoas assim, se fazem, não é o outro que faz nada para você, não. Você aceita ou não aquilo que o outro está trazendo para você. Você incorpora isso aos seus sentimentos ou não, de acordo com sua escolha. Por isso, Emmanuel tem uma mensagem muito interessante, que vigiar e orar, e todo mundo conhece. Só que ele pegou um outro trecho de um outro evangelista, agora não me lembro qual, olhai, preste atenção, identifica o que está vindo aí. Quem está chegando perto de você com o quê? É notícia de desgraça? É fofoca? É mimimi? É o problema dela que ela quer que você resolva por ela? Preste atenção primeiro. Identificou? Olhai. Orai. Não deixe entrar na porta íntima do seu coração, não. Os seus sentimentos. Os seus sentimentos merecem respeito. Ora, para se defender da vibração negativa, e vigiai. Ficar sempre alerta para que essas coisas não aconteçam. Não deixe entrar, né, com os seus sentimentos, os sentimentos ruins que os outros trazem. Então, por isso que ela fala. Também existem pessoas, perdão, gente, a alergia está brava aqui. Também existem pessoas que são lugares solitários, porque se fazem áridas, amargas, abandonando-se à autocompaixão, à descrença.
e chega esse pacote, seu combo, e você não adquiriu nenhum aplicativo espiritual, chega na sua porta. Você que se vire. Esvaziadas de ideais, nada as preenche. Nós temos ideais, umzinho só, pelo menos, mas que seja de bom tamanho. Nós temos algum objetivo espiritual? Precisamos pensar nisso. Esvaziadas de ideais, nada as preenche. Modificam-se e acusam, sem dar-se oportunidade de renovação e de plenitude. A criatura não para pensar. Não olha, não ora, não vigia. Vambora. Maria vai com as outras. Vambora. E nas redes sociais está assim, de pessoas que arrastam outras, não sei quantos mil seguidores, com ideias totalmente equivocadas. Mortificam-se, acusam, sem dar-se oportunidade de renovação e de plenitude. São lugares abismos, perigosos, porque, no seu pessimismo, contagiam os inexperientes e torpedeiam os belos programas de enobrecimento. Nossa, rede social, Instagram, está cheio de influenciadores. Contagiam os inexperientes e torpedeiam os belos programas de enobrecimento. Existe gente do bem no Instagram? Existe. Mas atrás do que a maioria das pessoas vai? Jovens e crianças vão. Onde é que essa turma vai? Da roupa da moda, como ficar rico de uma hora para outra, como você deve agir, Fora os desafios. Já teve criança morrendo por causa de um desafio idiota. Quanto tempo você fica sem respirar? Morreu. É muito mais fácil, e eu já vi isso, você dar um celular na mão, às vezes, de bebês, para ele parar de encher a sua paciência, porque você já está viciado no celular. Aí você já começa a viciar seu filho. Sua filha. É necessário cuidar-se para não se envolver com elas, essas pessoas, lugares, abismos perigosos. Não se envolver com elas, nem se intoxicar com o bafio pestífero que exalam. Nossa! Tem coisas boas nas redes sociais? Tem. Existe boa música, música clássica. Existem vídeos curtos, gostosos de assistir. Existem receitas. Existem dicas para você cuidar da sua casa, cuidar das suas plantas. Gente, existem descobertas científicas voltadas para o bem da comunidade. Existem N coisas, mas a maioria das pessoas vai atrás do quê? Fofoca.
Ainda discutem nos comentários. É necessário cuidar-se para não se envolver com elas, nem se intoxicar com o bafio, bafo, pestífero, peste, doença, que exalam. Nos lugares solitários da natureza, há clima para reflexão, busca interior, paz. O silêncio não é constrangedor, porque ali se escuta o pulsar do coração vivo da criação e 1000 sons que compõem a música da harmonia universal. Eu adoro ver vídeo de passarinho cantando. Tem um que é muito engraçado, o nome dele é Saci. O cantar dele são 2 sílabas. Tan, tan. E o assovio lembra a palavra saci. É desse tamanico, marronzinho, tem nada que destaque, mas se tirar ele da natureza, está faltando alguma coisa. Nas criaturas, lugares solitários, há uma aridez de morte e um silêncio de constrangimento em reações mal controladas contra a vida. Essas pessoas, né, se enquadram aqui em reações mal controladas contra a vida. E ela volta a falar de Jesus. Jesus preferia os lugares solitários nos montes, longe perto das multidões. Ele viera para conduzir as pessoas ao aprisco, considerando-as ovelhas, algumas dóceis, outras rebeldes, várias enfermas. A profissão de pastor era considerada, né, porque o sacerdócio liberava umas listas de profissões consideradas desprezíveis. Médico, por exemplo, era uma delas. Pastor. Mas o pastor ficava o tempo inteiro com as ovelhas. Elas conheciam a voz dele. Ele as conhecia pelo nome, o temperamento de cada uma, providenciava alimentação, água, abrigo contra intempéries, contra animais selvagens, e as estavam, por exemplo, numa caverna, achei uma caverna, todo mundo lá para dentro, vamos. Tá. E elas escutavam, se elas escutassem o ruído de algum animal selvagem, bastava ouvir a voz do pastor para que se acalmassem. E mais, se precisasse partir para a briga, né, para defender luta física contra as ameaças, ele não tinha medo de morrer, não. Vamos embora. E aí Chico Xavier dizia que Jesus nos conhece pelo nome. Nos considera suas ovelhas, algumas dóceis, outras rebeldes, várias enfermas, enfermidade não só física, enfermidade moral. Era-lhe necessário conviver, participar dos seus cuidados e aspirações, dos seus choques e paixões, a fim de atendê-las. Não naquilo que queriam, porém no que realmente necessitavam. Amélia Rodrigues tem um poema que ela diz mais ou menos assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não,
aos pedidos indébitos que faço através da oração. E a gente pede a coisa, hein? E a gente pede, muitas vezes, aquilo que não é bom para a gente. E aí, Papai do Céu diz assim, dou não. Não. Você vai se machucar com isso? Não dou. E aí a gente faz birra, a gente bate o pé, a gente fica de mal com Deus. Não é assim que a gente age? Não é de estranhar que os amigos, ainda ignorando o programa de trabalho, ao encontrá-lo, reclamassem. Todos te procuram. De novo. Era necessário Jesus convivesse, participasse dos cuidados, aspirações, choques e paixões, a fim de atendê-las, não naquilo que queriam, porém no que realmente necessitavam. E de vez em quando ele saía fora para reabastecer-se em Deus através da oração. O trabalho continuava. Essa ânsia e busca de soluções fáceis permanecem nos seres humanos, que ainda preferem desfrutar do alheio esforço, ao invés de empreenderem-no eles próprios, caracterizando nossos dias de alienação. A casa espírita está assim, desse tipo de pessoa. E quando no atendimento fraterno é colocado que é o esforço que ela deve fazer, é dado direcionamento, as atitudes que ela deve tomar, aquilo que ela deve fazer, pensar. Pergunta se fica na casa espírita. Ela busca alguém que resolva os problemas dela no lugar dela. Não é certo, não. Como Jesus e sua mensagem não se submetiam aos paradoxos humanos, que de cedo ele definiu, a sua resposta foi peremptória a Pedro e àqueles que o buscavam. Eles foram lá cheios de autoridade para Jesus. Todos te procuram. Então, ele respondeu de forma firme: vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim de pregar ali, pois foi para isso que saí. Para trabalhar. Não é para, né? Mimimi, até mesmo os discípulos, ainda discípulos, né? Pedro era um que... Tanto que a resposta foi para Pedro, né? Ele foi reclamar. Está todo mundo te procurando. As doenças e os problemas são fomentados pelo próprio indivíduo, que se liberta de uns e elabora outros pela ignorância na qual se demoram, pela rebeldia que agasalham, pelo egoísmo que se entregam. Somos nós que damos tiro no pé espiritual o tempo todo. E aí, dona Amélia Rodrigues nos diz que imperioso é o iluminar da consciência, a fim de compreender o objetivo da existência. Está lá no Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação. Não é apenas pagar boleto espiritual, de preferência sem comprar muitos outros,
A gente acaba comprando outros, né? Fazendo umas compras, gastando o cartão de crédito espiritual. A gente tem coisa para fazer aqui no planeta também. Temos que colaborar com Deus. Agora nós estamos no momento de transição planetária. O que a gente tem feito para buscar a paz e manter? Imperioso é o iluminar da consciência, a fim de compreender o objetivo da existência, pautando os atos de conformidade com as leis, com as metas morais abraçadas. Qual é a minha meta moral? A reforma íntima, a gente vai de existência em existência. Mas em que ponto dela nós estamos? Enquanto isso não se dá, a pessoa transfere-se de uma dificuldade para outra, permanecendo sempre aflita. É verdade. A gente só troca de problema. Só troca de aflição. Aí ela volta a falar de Jesus. A sua pregação possuía o caráter de libertação. Lembram do Sermão da Montanha? Está tudo lá. O homem imediatista não se dá conta da sua impermanência existencial, porque vive momentos que sucedem outros, sem escogitar do programa real, imediato, que é a vida em si mesma. As pessoas, a maioria das pessoas andam numa correria. Não sabem que são espíritos imortais. E a gente se lembra que é um espírito imortal? Que no meio desse rebuliço do dia a dia, né? Como a gente age? Enquanto espírito imortal? Ou ainda estamos dando mais valor ao que é do mundo? Está lá no Evangelho. Você pode e deve estar no mundo sem ser do mundo. Aproveitar as coisas boas, mas ir trabalhando você mesmo. Vagueando pelas paisagens da sensação. É fisiológico, brutalizado, gozador, descomprometido com o trabalho e a ordem que o desagradam. Lázaro já falou isso, está lá no Evangelho, na lei de amor. No início, nós só tínhamos instintos. Quanto mais avançado e corrompido, sensações. Quanto mais avançado e depurado, os sentimentos. E o ponto mais alto do sentimento é o amor. Não o amor que a gente chama de química. É o amor universal. Que um Francisco de Paula, que um Eurípides de Barçanufo, que Bezerra de Menezes, Sheila, Meimei, Emmanuel, Joana de Ângeles, Francisco de Assis, todo mundo já... Alguns diriam, eles mesmos diriam assim, não, ainda não cheguei lá. Ok, tanto que Emmanuel reencarnou. Mas o Francisco de Assis, por exemplo, nós também chegaremos lá. E a gente pode adiantar esse caminho, né, não? Quando se alcança o nível espiritual da existência humana, as aspirações se elevam aos graus da emoção superior e alterações no comportamento erguem as cumeadas da alegria, da aventura. Quais são as minhas aspirações? Ela me eleva? Estamos nos transformando? Estamos tendo mais momentos de alegria?
a humildade natural dessa pessoa. Nele floresce o desinteresse pelas ilusões e os seus famanazes é espontâneo, ficando rico de júbilos, sem sinais de apego ou rumores de lamentações. É quando a gente dá mais atenção a um bom livro, a uma boa palestra, a um trabalho no centro que eu posso ajudar. Jesus veio a fim de despertar os seres humanos para o encontro de si mesmos, a conquista das ilimitadas paisagens do belo, do espírito, da imortalidade. Aqueles, porém, como os de hoje, eram dias de brutalidade e avareza. Uhum. O ser espiritual estava, como ainda se encontra, dormindo, sob as couraças da indiferença, dos desejos inferiores, ou melhor, dos desejos infrenes. Vamos embora, vamos fazer, vamos aproveitar. Vai que eu morro amanhã. Né? Do personalismo, da violência. Era necessário golpear-lhes o envoltório até retirá-los, para que pudessem considerar a realidade e compreender o que ainda não descobriram. Ele, então, curava as suas mazelas, atendia às suas necessidades, crescia aos seus olhos e passava a ser considerado, porém, enquanto lhes interessava, pois que, na sua aflição, testemunho e doação, ele foi deixado a sós, até pelos que o amavam. Assim, naquela oportunidade, após pregar, ministrando a terapia preventiva, ele curou por toda a Galileia e expulsou os espíritos perturbadores que atenazavam os companheiros afins. O deslumbramento das multidões seguia-o em pós e cada vez era maior o número daqueles que recorriam à sua ajuda. E ela vai fechando o capítulo com as seguintes considerações. Sempre haverá dores e mazelas nas multidões, enquanto perdurem as paixões desencadeadoras. Nós estamos vivenciando isso na pele. Há um planeta de regeneração. Gente, não vai ser no domingo às 3 horas da tarde, em pleno verão. Tcharam! Planeta de regeneração. Não. É um processo. O mundo está deixando de ser de provas e expiações para passar a ser de regeneração. E a regeneração também vai ser aos poucos. Nada na natureza dá saltos. Continuemos aqui com Dona Amélia Rodrigues. Somente a transformação íntima do ser constituir-lhe-á recurso impeditivo para a instalação das matrizes do sofrimento no corpo sutil do espírito, que a gente vai lesando o nosso perispírito, né? Esse esforço desafiador lentamente nasce e se desenvolve à medida que a própria dor lapida o organismo, o egoísmo, e dilacera as paixões dissolventes em dominação arbitrária. Você está lá, no meio das sensações. Mas aí a irmã dor chega. O amor está tentando de tudo quanto é jeito fazer com que a gente se modifique para melhor, se transforme. E aí ele começa a se afastar da gente,
passa por Irmã Dor está chegando, joga a toalha para ela e fala, vai que é tua. Tá. Ela entra em casa, na nossa casa interior, bela e formosa, né, na sala da nossa vida, senta-se ao sofá, manda vir cafezinho com pão de queijo, bate na almofada do lado do sofá e fala aqui, senta aqui, vamos conversar. Aí a coisa muda de figura, né? Quando é que ela vai embora e devolve a toalha para o amor? Ué, quando a gente aprender como se transformar. Por isso a pergunta, quando acontece algo assim na nossa vida, nunca é por quê, é para quê. Esse esforço desafiador lentamente nasce e se desenvolve à medida que a própria dor lapida o egoísmo e dilacera as paixões dissolventes em dominação arbitrária. A chinela espiritual come. Enquanto luz, ou seja, brilha a esperança e a multidão estruge qual mar violento nas praias, é necessário, olha o que ela fala para a gente, é necessário recorrer a lugares solitários para falar com Deus, ouvi-lo e adquirir forças para falar e escutar as criaturas humanas. Vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Pai, porque seja o que for, que a gente pense, que a gente sinta, que a gente fale, que a gente faça, o seu amor continua conosco. Necessitamos muito, Pai, em acréscimo de misericórdia constante, porque nós ainda somos espíritos rebeldes às suas leis, ainda nos perdemos pelos caminhos da vida. Mestre Jesus, continue, por favor, nos ensinando, através dos seus mensageiros amorosos, que o ensinamento, a ajuda, o reconforto, o consolo, o direcionamento continue chegando até nós. O socorro que todos nós precisamos, encarnados e desencarnados. Maria, nos pegue pelas mãos e nos leve até seu filho. Nos ajude a fazer aquilo que você recomendou nas bodas de Caná. Fazei tudo aquilo que ele vos mandar. Precisamos, mãe, se não começamos ainda a instaurar esse processo nas nossas vidas, se já começamos a manter e intensificar. Então, nos pegue pelas mãos e nos leve até seu filho. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos ajudam. Gratidão a Dona Amélia Rodrigues por mais essa história. Que todos nós possamos ter meditado, entendido, aprendido ou relembrado alguma coisa com o capítulo de hoje. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até domingo que vem, com mais uma história desse livro de Amélia Rodrigues. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.